O que aconteceu com você? Capítulo 7, Prudência pós-traumática, parte 2. Oprah. Então as crianças precisam de desafios para desenvolver a resiliência, mas o estresse desses desafios tem que vir na medida certa e as estruturas de apoio têm que estar a postos. Caso contrário, a criança pode ficar desregulada e falhar. Aí, em vez de ganhar confiança e resiliência, há o risco de minar a autoestima dela ou coisa pior. Dr. Perry. É isso, sua resposta ao estresse precisa de ativação moderada. É impossível se tornar um bom atleta se você não estressar e desafiar seu sistema cardiovascular e seus músculos, mas é preciso fazer isso de maneira previsível e moderada. Caso contrário, você corre o risco de se machucar. Oprah. E é impossível se tornar um ser humano saudável sem enfrentar alguns desafios que lhe permitam criar resiliência e empatia. Dr. Perry. Sim, um desenvolvimento saudável envolve uma série de desafios e exposição a coisas novas. E fracassar é parte importante do processo. Tentamos, erramos, nos levantamos, tentamos de novo. E mais uma vez. Todo sucesso de desenvolvimento vem depois de uma falha, e é normal que muitas falhas aconteçam antes que cheguemos ao domínio. O importante é ter desafios que sejam viáveis, compatíveis com nossas capacidades a cada momento, para que possamos vencer com algum incentivo, prática e insistência. Uma criança que se sente amada e segura escolherá deixar a zona de conforto. Seguro e familiar é tedioso. Uma criança segura e estável é curiosa, quer explorar coisas novas. Uma criança que se sente insegura não vai querer isso. Esta é uma regra essencial do desenvolvimento saudável. A sensação de segurança e estabilidade proporciona um alicerce para o crescimento saudável. Oprah. O processo que você descreve será muito diferente se a criança estiver em uma casa onde não haja além de caos ou desconfiança. Estou pensando naquelas pessoas que estão sempre prontas para brigar quando dizemos algo que elas interpretam como crítica ou confrontação. Uma coisa mínima e elas já explodem. Dr. Perry. Poderia ser alguém com um sistema sensibilizado de resposta ao estresse. Nosso cérebro processa de baixo para cima o impulso sensório que chega. E se alguém vive em meio a um estresse caótico e incontrolável, ou extremo e prolongado, particularmente no início da vida, é mais provável que haja sem pensar. Seu córtex não está tão ativo e as áreas inferiores do cérebro tornam-se dominantes. É muito difícil se conectar de verdade ou chegar até alguém que não esteja regulado, e é quase impossível argumentar com essa pessoa. Nunca funciona dizer acalme-se a alguém que está desregulado. Oprah. Só faz com que a pessoa fique mais irritada. Dr. Perry. Claro. Quando alguém está muito nervoso, as palavras em si não têm muita eficácia. O tom e o ritmo da voz provavelmente têm mais impacto do que as próprias palavras. Oprah. Então, o que conta é a presença? Dr. Perry. Sim, é melhor você simplesmente estar presente. Se for usar palavras, é melhor reformular o que a pessoa está dizendo. Isso se chama escuta reflexiva. Não dá para convencer alguém a deixar de se sentir bravo, triste ou frustrado, mas você pode atuar como uma esponja e absorver a intensidade emocional dele. Se você permanecer regulada, o outro vai acabar captando a sua calma. Também ajuda usar algum tipo de atividade reguladora rítmica para você mesma se manter regulada enquanto faz isso, como sair para caminhar, chutar uma bola para lá e para cá, fazer umas cestas de basquete, colorir. Existem dezenas de atividades rítmicas para nos ajudar a regular. Oprah. Porque fazer algo com movimento e ritmo oferece uma comunicação mais eficaz? Dr. Perry. Como conversamos, o ritmo é muito importante e, em geral, é ignorado como instrumento terapêutico. Eu me lembro de uma vez em que estava escutando Mike Roseman, o veterano da Guerra da Coreia, que conhecemos no capítulo 1. Ele falava sobre seu final de semana e eu estava escutando, mas na verdade era meio escutando e meio divagando. Parecia que eu tinha ouvido aquela mesma história umas 10 vezes.
Dormi como um bebê na noite de sábado. Dormi a noite toda. Me senti muito bem no domingo. Depois tive de novo uma noite terrível ontem. Então tive um estalo. Eu tinha ouvido aquilo umas 10 vezes. Toda segunda-feira, Mike dizia a mesma coisa sobre a noite de sábado. Olhei para ele timidamente. O que você disse que fez esse final de semana? E ele respondeu: fomos jantar e depois fomos a um salão de dança. E o que vocês fazem no salão de dança? Ele olhou para mim e levantou as sobrancelhas. Ah, vocês dançam, certo? Mas quanto tempo vocês dançam? Horas ou só umas 2 músicas? Valsa, hip hop? Eles tocam todos os tipos de música, mas swing, um pouco de rock, às vezes. Eu danço e paro por umas 3 horas. E na semana passada você me contou que adormeceu na fisioterapia durante uma massagem no final da sessão, certo? Certo. Pensar nisso me ajudou a entender o potencial regulador de uma atividade padronizada, repetitiva, como dança ou massagem. Como você se lembra, Mike Roseman tinha transtorno do estresse pós-traumático. Seu sistema de resposta ao estresse, incluindo suas RRCs, estava hiperativo e hiperreativo. Ele tinha dificuldade para adormecer e, quando dormia, seu sistema sensibilizado de resposta ao estresse dificultava a transição suave pelos vários estágios do sono. O resultado é que ele tinha um sono muito leve, acordando, normalmente após algumas horas. Várias noites ele cochilava apenas por alguns minutos antes de acordar sobressaltado ao menor ruído. Estava sempre exausto, e eis que naquele momento ele me contava que tivera um sono longo, profundo e restaurador, depois de dançar durante horas e que adormecera em minutos ao receber uma massagem. Daquele ponto em diante, um componente importante da terapia de Mike foi a fisioterapia. Várias vezes por semana ele recebia massagens para aliviar as dores em suas costas ruins. Incentivei-o a caminhar por toda a cidade. Cerca de um mês depois de criar um esquema mais estruturado de atividades rítmicas, Mike começou a dormir melhor e seus outros sintomas pós-traumáticos tornaram-se menos intensos. Oprah, é incrível que uma coisa tão simples quanto caminhar possa ter esse efeito. Caminhar é muito regulador para mim, Dr. Perry, e é especialmente regulador se você puder caminhar na natureza. Os elementos sensórios do mundo natural nos envolvem com seus próprios ritmos reguladores. Vamos falar mais sobre como é possível ajudar uma pessoa desregulada a se sentir mais regulada. Em vez de dizer, ei, me conte o que você está pensando, é preciso deixar que ela assuma o controle sobre quando e quanto vai contar a respeito do que já está nervosa. Se você entregar o controle a essa pessoa e ajudá-la a se sentir segura, virá o tempo em que ela estará pronta para falar. Oprah, sim, eu me lembro da primeira vez em que eu entrevistei os pais de Elizabeth Smart. Você deve se lembrar que Elizabeth foi levada de casa sob ameaça de uma faca quando tinha 14 anos e passou mais de 9 meses em cárcere privado. Quando entrevistei seus pais, depois que ela se recuperou, perguntei o que ela disse a respeito, sobre o que vocês conversaram, e eles me contaram que ela ainda não havia dito nada. Na época eu fiquei surpresa, mas agora entendo que eles estavam esperando o tempo dela, porque, como você disse, se você controlar quando e quanto uma pessoa traumatizada fala, a experiência pode ser mais traumatizante em vez de curativa. Dr. Perry, exatamente. Queremos oferecer interações terapêuticas curativas, interações moderadas, controláveis e previsíveis. Você se lembra da maneira como descreveu sua conversa com Guy? E do menininho que contou à funcionária do caixa que sua mãe tinha morrido? Controlar quando, quanto e que aspecto de um acontecimento traumático será compartilhado permite à pessoa que viveu um trauma criar seu próprio padrão de recuperação. Ninguém melhor do que ela para saber qual a dose de revisitação a uma lembrança traumática. Para o garotinho no mercado, ela durou literalmente segundos. Falamos sobre padrões de ativação desse estresse que criam sensibilização,
que é especialmente o oposto da resiliência. No entanto, quando ativamos lembranças traumáticas em nossos sistemas de resposta ao estresse, de maneira a oferecer controlabilidade e previsibilidade, podemos começar a curar um sistema sensibilizado. A cura acontece quando há dezenas de momentos terapêuticos todos os dias para a pessoa controlar, revisitar e retrabalhar sua experiência traumática. Se ela tem amigos, famílias e outras pessoas saudáveis em sua vida, há um ambiente natural de recuperação. Nós nos recuperamos melhor em comunidade. Criar uma rede, uma aldeia, dê o nome que quiser, lhe dá a oportunidade de revisitar o trauma em doses moderadas, controláveis. Esse padrão de ativação do estresse acabará levando a uma curva mais regulada de reação ao estresse. Assim, a pessoa traumatizada com uma resposta sensibilizada ao estresse pode se tornar neurotípica, menos sensibilizada, menos vulnerável. Na verdade, ele pode até desenvolver a capacidade de demonstrar resiliência. O percurso de traumatizada para normal e para resiliente ajuda a criar uma força e uma perspectiva ímpar. Esse percurso pode criar uma prudência pós-traumática. Por milhares e milhares de anos, os seres humanos viveram em pequenos grupos intergeracionais. Não existiam clínicas de saúde mental, mas havia inúmeros traumas. Deduzo que muitos dos nossos ancestrais tenham sofrido problemas pós-traumáticos, ansiedade, depressão, perturbações do sono, mas também deduzo que eles vivenciaram a cura. Nessas espécies não teriam sobrevivido se a maioria de nossos ancestrais traumatizados perdesse a capacidade de funcionar bem. Os pilares da cura tradicional eram conexão com o clã e o mundo natural, ritmo regulador por meio da dança, do batuque e da música, um conjunto de crenças, valores e histórias que ofereciam significado até para traumas aleatórios, e, ocasionalmente, alucinógenos naturais e outras substâncias derivadas de plantas usadas para facilitar a cura com a orientação de um curandeiro ou ancião. Não é de se surpreender que as melhores práticas para o tratamento de trauma sejam basicamente versões desses 4 pilares. Infelizmente, poucas abordagens modernas usam bem todas as 4 opções. O modelo médico concentra-se demais em psicofarmacológicos e abordagens comportamentais cognitivas. Ele subestima imensamente o poder da conectividade e do ritmo. Certa vez trabalhei com uma menina de 4 anos chamada Ali. Ela tinha presenciado o assassinato da mãe pelo pai, que depois cometeu suicídio. Ali vivia em uma comunidade muito unida e depois da perda traumática dos pais, foi morar com uma das tias. Havia com folga uns 30 primos, tios e avós vivendo nessa comunidade. E eles sempre estavam juntos nos aniversários, celebrações, eventos familiares. Ali tinha uma participação ativa em sua igreja, praticava esportes e sua escola era muito solidária com professores sensíveis a trauma. Parte do nosso trabalho com ela foi educar os adultos que faziam parte de sua vida, inclusive os professores, em relação a trauma. Nas primeiras semanas, estivemos com ela cerca de 3 vezes por semana. No prazo de 1 mês, tínhamos reduzido para uma sessão semanal. 1 ano depois, precisávamos vê-la apenas 1 vez por mês. 6 meses depois, dissemos à sua tia para simplesmente pedir ajuda caso houvesse alguma questão ou problema. A última vez em que soube de Ali, ela tinha sido eleita representante da turma em sua escola secundária. Era ativa nos esportes e na igreja e estava indo muito bem nos estudos. Ela e a tia relataram sintomas não significativos. É claro que havia tristezas esporádicas, mas Ali era uma menina positiva, feliz e participativa. As cicatrizes permaneceram, mas ela estava se recuperando bem. Era uma alma sensata. Tinha desenvolvido prudência pós-traumática. Oprah, prudência pós-traumática. Adoro isso.
a experiência de Ali apresenta um resultado positivo. Então, esse não é um exemplo da resiliência de uma criança? Dr. Perry: sem dúvida, mas não por ela ter nascido resiliente. Ali conseguiu mostrar resiliência perante a tragédia por causa da qualidade de relacionamentos amorosos quando era pequena. A resiliência é uma capacidade que pode aumentar e diminuir, não é um traço inato permanente. Se Ali não tivesse tido uma família estável e acolhedora, uma professora compreensiva ou uma fé poderosa, sua capacidade de se reerguer teria rapidamente se esgotado. Sua capacidade de recuperação e de continuar demonstrando resiliência teve relação com os relacionamentos confiáveis e continuados, graças aos quais ela pôde dar sentido ao horror e situá-lo no contexto das suas crenças. Até a pessoa aparentemente mais resiliente pode ser exaurida pela pobreza relacional e pela permanência de estresse, desconforto e trauma. Oprah, a história de Ali e a maneira como você descreveu o poder curativo dos clãs intergeracionais de milhares de anos atrás me fazem pensar na minha infância em Mississippi e em como a igreja era o ponto central da nossa vida. Toda semana eu estava lá para a escola dominical e ficava para o culto das 11 horas. Íamos para casa e minha avó cozinhava antes de voltarmos para o outro culto às 3 horas. Depois havia preparação na União Batista às 5 ou 6. Nas noites de quarta, íamos a uma reza e ao ensaio do coro. Aos 3 anos e meio eu falava à congregação. As horas que eu passei naquela igrejinha branca, na estrada de terra vermelha, com certeza constituíram os alicerces espirituais para a minha vida. Mais tarde, já morando com meu pai em Nashville, aceitei um trabalho como repórter num canal de televisão em Baltimore. Quando estava me preparando para deixar minha família e a vida que eu conhecia no conselho com meu pai, foi Encontro Church Home. Em português, lar, igreja. Trata-se de comunidades menores e mais solidárias cujos membros se ajudam mutuamente com a possibilidade de se oferecer aos fiéis refeições, abrigo, ajuda financeira, entre outras coisas. Voltando. Naquela época, pensei que fosse porque ele queria ter certeza que eu manteria Jesus na minha vida, mas agora, olhando para trás, enquanto conversamos sobre o poder curativo dos relacionamentos, percebo que não se tratava apenas de um lugar de louvação, mas também de encontrar uma comunidade e descobrir uma conexão verdadeira e duradoura em uma nova cidade. Naquele tempo, a igreja era tudo: conselheira, provedora, conforto e refúgio. Nem se discutia a ideia de fazer terapia. Se você precisasse de ajuda, ia para a igreja. Como eu disse, nós resistimos juntas. Era a sua família da igreja que garantia um lugar à mesa no jantar de domingo. Eram eles que faziam visitas quando você ficava doente, ou recolhiam doações se você não conseguisse pôr comida na mesa. Era na igreja que desenvolvíamos o ritmo com seu poder curativo. Nossa música servia como ligação entre nós e nos reanimava. Há quem não se interesse pela igreja, mas todo mundo precisa de pessoas que escutem, estejam presentes e façam com que se sintam vistos e ouvidos. E enquanto estamos conversando, percebo que uma solução para se recuperar do trauma é encontrar uma church home, seu povo, sua comunidade. Isso pode ajudar a desenvolver a resiliência, a recuperação pós-traumática e, por fim, a prudência pós-traumática. Pode ajudar você a se tornar criterioso. Dr. Perry: é impossível ser realmente criterioso sem algum sofrimento na vida real. E não podemos desenvolver a prudência pós-traumática sem resistir. E o mais importante, como você observa, resistir com pessoas ao nosso lado. Oprah: a conexão social cria resiliência, e a resiliência ajuda a criar a prudência pós-traumática, e essa prudência leva à esperança, esperança por si mesmo, e esperança pelos outros que testemunham e participam da sua recuperação, esperança pela sua comunidade. Dr. Perry: exatamente, uma comunidade saudável é uma comunidade de cura, e uma comunidade de cura é cheia de esperança, porque viu seu próprio povo resistir, sobreviver e prosperar. A primeira vez que viu uma comunidade de cura poder
pode funcionar foi há quase 30 anos. Essa experiência mudou completamente meu modo de pensar sobre terapêutica. Comecei a entender que é a experiência mais terapêutica. A maior parte da recuperação acontece fora da terapia formal. A maior parte da recuperação se dá em comunidade. Em fevereiro de 1993, o ATF, sigla em inglês para Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, do Departamento de Justiça, tentou invadir o complexo do Branch Davidian e David Koresh, no Texas. 4 membros do ATF e 6 pessoas da comunidade foram mortos no ataque. Nos 3 dias seguintes, o FBI negociou a libertação de 21 crianças do complexo. Depois dessas solturas, pararam e seguiu-se um cerco de 51 dias. Terminou com um ataque do FBI que precipitou um abrir fogo dos Davidians, matando 76 deles, inclusive 25 crianças que ainda estavam lá. Vários dias depois do ataque inicial do ATF, representantes do estado do Texas me pediram para coordenar uma equipe médica que cuidaria das crianças sobreviventes. Estavam todas abrigadas em um único chalé grande no campus em Waco. Tinham entre 3 a 13 anos, meninos e meninas. Haviam passado horas no tiroteio e testemunhado a morte de membros da sua comunidade. Cada uma delas tinha sido separada da sua família e entregue a estranhos, em geral, agentes do FBI armados com equipamentos da SWAT. Antes de assumirmos as crianças, vivenciaram o caos. Os dias eram todos imprevisíveis e cada criança interagia com dezenas de pessoas estranhas, algumas delas armadas. Elas tinham sido doutrinadas a acreditar que todos que não fossem Davidians eram babilônios, com a intenção de destruir David Koresh e todos os seus seguidores. Então, ali estavam aquelas crianças arrancadas de tudo que conhecia, sendo cuidadas por pessoas que elas acreditavam que fossem matá-las. Conclusão: era um grupo de crianças profundamente traumatizadas. Nos primeiros dias em que trabalhamos com elas, as crianças apresentaram vários efeitos agudos pós-traumáticos. A frequência cardíaca média em repouso era de 132 batimentos, quando o normal deveria ser abaixo de 90. Havia certa pressão para fazer terapia com aquelas crianças, mas eu sabia que falar com crianças desreguladas não seria eficiente. Senti que nossa primeira tarefa devia ser fazer estrutura e previsibilidade para o cotidiano delas. Começamos a tornar o incontrolável e imprevisível mais controlável e previsível. Limitei o acesso desnecessário às crianças. Nada de novos adultos. Tínhamos reuniões de grupo pela manhã para definir como seria o dia e no final da tarde para analisar como tinha sido. Nos encontros, as crianças tinham oportunidade de fazer perguntas. Haviam jogos, horas de silêncio e refeições, sempre nos mesmos horários. E demos às crianças múltiplas oportunidades para fazerem escolhas sobre o que comer, com o que brincar e como passar seu tempo de silêncio. Cada dia, depois que as crianças iam para a cama, nossa equipe se reunia. Conversávamos sobre cada uma delas e pedíamos um relato a cada membro da equipe que tivesse interagido com aquela determinada criança. Registrei essas breves interações em uma planilha hora a hora. Muitas eram breves momentos terapêuticos. Uma criança perguntava: "O que você acha que vai acontecer com a minha mãe?" Depois escutava um comentário tranquilizador e voltava a brincar. As crianças controlavam quando e como falariam sobre os acontecimentos traumáticos que haviam vivenciado. Também estavam buscando interações seguras, estáveis e fisicamente reguladoras. Me empurre no balanço. Vamos desenhar? Minha planilha me mostrou que, apesar de não haver sessões formais de terapia, as crianças estavam recebendo mais de 2 horas de interação terapêutica diariamente. Ao final de 3 semanas com nossa equipe, elas estavam muito mais reguladas. A frequência cardíaca do grupo estava abaixo de 100, dentro da variação normal.
Elas estavam mais interativas e falantes, e as interações terapêuticas passaram a ser mais verbais. Uma das observações mais importantes foi que aquelas crianças precisavam de tipos diferentes de interação terapêutica, em momentos diferentes. Elas sabiam disso melhor que nós. Uma criança que desejava interações acolhedoras, silenciosas, procuraria alguém da nossa equipe que fosse, de fato, um bom ouvinte, capaz de se sentar com tranquilidade, sem falar, o que não é fácil para a maioria dos adultos. Quando essa mesma criança queria brincar, procurava outro membro da equipe que fosse mais jovem e mais brincalhão. Se queria a certeza de uma figura de autoridade, vinha a mim. Cada um de nós tinha um conjunto único de características de personalidade e, em algum momento, nossa força particular poderia ser exatamente como uma das crianças precisava. Nenhum terapeuta poderia ser tudo para todas as crianças, em diferentes estágios de desenvolvimento e em diferentes estados de regulação. Nossa estrutura médica em Waco me lembrou da importância da diversidade de desenvolvimento para as crianças. Pense na diversidade dentro de um pequeno clã multifamiliar, multigeracional. Ao longo do crescimento, as crianças tinham numerosos adultos e crianças mais velhas que poderiam moldar, ensinar, alimentar, disciplinar e cuidar delas. Cada pessoa no clã tinha um conjunto particular de forças, a pessoa certa na hora certa. Não se esperava que nenhuma delas suprisse todas as necessidades emocionais, sociais, físicas ou cognitivas da criança em desenvolvimento. Isso é incrivelmente diferente do nosso mundo moderno. Esperamos que uma mãe sozinha que trabalha jogue beisebol com seu filho de 8 anos, embale o recém-nascido, leia para o de 3 anos e ainda prepare uma refeição nutritiva, ajude com a lição de casa, cuide da roupa, ponha todo mundo na cama, acorde cedo, apronte todos para a creche e a escola e vá trabalhar o dia todo, só para voltar correndo para casa e fazer tudo de novo, completamente sozinha. Oprah. Ela precisa de pessoas que entrem em ação e ofereçam ajuda, de modo que tenha alguma folga. Pessoas que compareçam e façam algumas coisas com os seus filhos. Não fomos feitos para ficar isolados e sós, e sim para trabalhar em grupo. Então, quando uma mãe sozinha está vivendo com pouco dinheiro, tentando cuidar de 4 crianças, se esforçando para ser mãe e pai e se sente sobrecarregada ou acha que é impossível fazer tudo aquilo, é porque é impossível mesmo. Dr. Perry, é uma expectativa muito injusta da nossa sociedade. Nenhuma outra sociedade na história deste planeta pediu alguma vez a um único adulto que atendesse sozinho às necessidades físicas, sociais, emocionais e materiais de múltiplas crianças. Oprah, ninguém foi feito para criar crianças sozinho e isolado. Dr. Perry, com certeza não. Fomos feitos para distribuir cuidados em meio aos muitos adultos do nosso bando, da nossa comunidade. Em um típico clã caçador-coletor, para cada criança abaixo dos 6 anos, havia 4 indivíduos com um desenvolvimento mais maduro que poderia moldar, disciplinar, alimentar e instruir a criança. É uma relação 4 por 1. 4 indivíduos com desenvolvimento maduro para cada criança abaixo de 6 anos. Agora, achamos que um cuidador para 4 crianças pequenas é um luxo. Isso é 1/16 do que nosso cérebro social em desenvolvimento está buscando. É pobreza relacional. Oprah, me dá vontade de chorar por todos os pais e mães sozinhos que vivem essa realidade diariamente, se matando, desanimados, incapazes de cuidar até de si próprios. Também me leva a pensar na minha mãe de outro jeito. Ela fez o melhor que podia e, em geral, estava cansada demais para fazer mais. Dr. Perry, e os pais solo, como sua mãe, geralmente acabam se sentindo inadequados, acham que existe algo de errado com eles, que não são o bastante, quando na verdade é o mundo moderno que não é o bastante. Uma forte ligação com a comunidade é tão importante hoje quanto era milhares de anos atrás. A tragédia do mundo moderno é que uma comunidade assim é cada vez mais difícil de encontrar. Nem todo mundo tem amigos como Galen.
Poucas pessoas participam de comunidades religiosas. Nem todo mundo sente pertencer a um grupo. Existe uma relação direta entre o grau de isolamento social de uma pessoa e seu risco para problemas de saúde mental e física. Mas quando você de fato tem conectividade, sua church home, você incorpora amortecedores para qualquer estresse ou qualquer aflição que vivencie. Oprah, nós pertencemos sim, somos o bastante, mas é difícil ver isso no mundo atual. Dr. Perry, imagine que sua avaliação anual no trabalho seja ruim. Seu supervisor lhe dá um feedback negativo. Você fica muito nervosa, fica pensando nisso, revê a cena na sua cabeça sem parar. Volta e fala com um de seus colegas. Dá para acreditar que ele disse isso? Não acredito que seja verdade. O colega escuta e a tranquiliza. É verdade, ele está falando besteira. Por um tempinho você se sente calma. Depois liga para outro colega e conta para ela. E vai para casa e repete tudo para o seu companheiro. Você programou 3, 4 ou 5 doses em que controlou como e quando contar sobre o feedback aflitivo. À medida que expressou seu ponto de vista, você se tornou regulada, tranquilizada. No dia seguinte, se sentiu melhor. Você criou maneiras controláveis e moderadas de revisitar a avaliação perturbadora e isso mudou sua reação a ela. Já não é tão aflitiva. Originalmente, você ficou desregulada, desligou a área racional da sua cabeça, distorceu os comentários e amplificou-os. Então, pôde refletir com mais rigor sobre o feedback e talvez ver alguma verdade nos comentários. Isso não era possível até você usar suas muitas interações relacionais para revisitar o episódio e favorecer a regulação. Quando temos uma comunidade, podemos fazer esse tipo de dosagem para regular qualquer experiência estressante ou incômoda. Podemos criar e demonstrar resiliência. Fazemos isso o tempo todo. Mas imagine alguém sem os vínculos que permitiriam esse tipo de regulação relacional. Para alguém com escassez relacional, essas experiências estressantes são ampliadas pela câmara de ressonância da própria mente. O estresse se transforma em angústia e as experiências angustiantes tornam-se sensibilizadoras, resultando nos mesmos efeitos físicos e mentais do trauma. É esse o desafio para o nosso mundo moderno. Como podemos criar uma comunidade quando somos tão instáveis, tão reclusos, tão desconectados? Trata-se de um desafio importante para a criação de um futuro saudável. Como podemos garantir conectividade além de uma sensação de segurança e pertencimento para todos?